É isso aí, nação, mais um vídeo top no nosso canal, analisando agora a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, partida que vai acontecer no Mineirão. Inclusive, temos aí notícias e informações sobre a renovação do Bruno Henrique e também sobre a chegada de novos reforços a pedido do técnico Tite. Vamos primeiro analisar as informações, já chega explodindo o dedo no like. Se você ainda não está inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, porque aqui no canal Meu Mengão React, nós trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então rapidinho aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Que nos acompanham e com o Mauro Naves, meu companheiro de tantos anos. Tudo bem, Mauro? Prazer estar contigo nesse Sport Center. Prazer enorme, meu também, Abel. Que bom, a gente juntos por aqui. Temos uma estrada juntos aí, longa estrada já, fizemos muita coisa juntos, prazer enorme estar aqui e bons assuntos aí hoje, hein? Pra variar, né? Vamos Mesmo falar de... não tendo rodada, você vê que tem assunto bom. Sempre tem. Sempre tem. Tem seleção brasileira, tem eliminatórias da Euro e tem preparação do Flamengo do Tite. O Tite vai ser apresentado amanhã como técnico do Flamengo e a gente traz um pouco desses primeiros passos, primeiros dias do Tite no rubro-negro carioca. Tite encerrou a primeira semana de trabalho no Flamengo e ganhou do clube um presente significativo. Você quer me arrebentar, né? Você quer me emocionar aqui. A espiritualidade está presente em toda a carreira do técnico e agora ele é quem inspira fé para os torcedores do Flamengo. Com a apresentação nesta segunda-feira e situação já regularizada, a estreia de Tite deve acontecer contra o Cruzeiro no meio de semana. Eu, da expectativa, procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho, em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados. Depois de um ano muito abaixo do esperado, com títulos perdidos e troca de técnicos, o primeiro desafio de Tite é garantir vaga direta na Libertadores. Depois disso, tentar buscar o Botafogo na liderança do Brasileirão, o que não é tarefa fácil. Com 44 pontos, o rubro-negro ocupa a quinta posição, 11 pontos abaixo do Botafogo, que lidera o campeonato de forma isolada. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Um elenco com craques e ídolos. Um técnico mais do que gabaritado. São os ingredientes que fazem o torcedor enxergar um fim de ano mais animador e ter fé em um 2024 de volta ao topo das competições. Eu tenho um legado da mãe, da fé, eu tenho um legado do pai do esporte. Eu fui educado pelo meu pai, você agenou pelo esporte também. Esses dois, esporte e espiritualidade, eles ficam ligados, parece que eles estão dentro de mim, no trabalho todo desenvolvido agora com orgulho no Flamengo. E temos aí na tela do nosso Sport Center o caminho do Tite, os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão. Nesta quinta-feira, dia 19, já tem o Cruzeiro no Mineirão, fora de casa. Depois, clássico contra o Vasco, dia 22. Dia 25, 3 dias depois, o Grêmio, fora de casa. E aí, o Red Bull Bragantino, nesse momento vice-líder, faz ótima campanha. E também o Santos, os 2 jogos em casa. O Flamengo, nesse momento, é o 5º colocado. Estaria fora da classificação direta para a zona, a fase de grupos da Libertadores, mas está dentro ali do grupo da Libertadores. E a gente viu, Mauro, o Tite falando ali que o Flamengo pode pensar ainda em conquista de título, obviamente está longe, não vai depender só de si, depende do Botafogo também, 11 pontos. Mas ele pensa em título, mas sabe que o Flamengo, se bobear, pode ficar fora da Libertadores. Como que você vê esse grande desafio do Tite chegando ao rubro-negro carioca? Olha, Bel, acho que a principal ou a maior preocupação é realmente buscar uma dessas 4 vagas. Não entrar em pré-Libertadores e nada, a gente não sabe se serão só 4, mas enfim, entrar direto na fase de grupos.
Ele tem que falar em título, né? Ele pega um elenco maravilhoso, está chegando e tal, ele tem que falar. Mas são 11 pontos do Botafogo. O Botafogo ainda tem uma situação muito confortável para ficar com esse título. Eu diria mais de 80% de chance. O Botafogo tem 70% de aproveitamento no campeonato. Se formos olhar o histórico de 2006, com mais 20 pontos, o Botafogo ganharia esse título. Ou seja, precisando então só de 55% de aproveitamento daqui para frente. Então acho que a chance do Botafogo é muito grande. Agora o Tite tem aí uma vantagem. Você mostrou os jogos agora, os próximos. Ele pega Grêmio e Bragantino. 2 clubes que brigam com ele por essas 4 vagas. Verdade. Então isso não deixa de ser uma vantagem, porque aí o Flamengo depende só das suas próprias pernas para chegar e ficar nesse grupo. Acho que essa é a maior preocupação no momento. Depois falar em título. Aí, essa é uma das, né? Mas talvez a maior. Ficar ali. E aí aproveitar esse restante de ano, esses 12 jogos, para arrumar a casa. O Tite é muito bom em gestão de pessoas, de grupo. E aí conversar com a diretoria, quem sai, quem não sai, quem a diretoria estava pensando em, de repente, não renovar o contrato, ele já pode ter dito, não, esse aqui eu quero, a gente sabe. O carinho e a atenção que ele sempre teve, por exemplo, com o Everton Ribeiro, que estava aí toda hora, vai renovar, não vai renovar, o Bruno Henrique tendo proposta. Então são jogadores que o Tite vai ter que dizer para a diretoria se quer permanecer com eles ou não para o ano que vem. Mas acho que esse trabalho tem uma expectativa muito grande de ser um bom trabalho. Evidentemente, é o melhor técnico que o Flamengo arrumou nesse ano de 2023. Eu acho que o Tite não vai inventar moda como os outros fizeram, né? Então, a tendência é que ele ajuste esse Flamengo, mas colher frutos mesmo só para o ano que vem, Abel. E nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão, você imagina o Tite já fazendo muitas mudanças? O que não faltam são opções. Sim. A gente viu ele falando ali e ao fundo tinha o quadro ali com as... O que não faltam são peças para o Tite nesse Flamengo, Mauro. Eu acho que ele não vai mudar muito de cara, não. Nesse primeiro jogo, eu não vejo ele... A minha dúvida é Pedro e Gabigol. Vai com um só deles? E aí vai com Pedro porque o momento não é bom do Gabigol? Acho que provavelmente. Mas Bruno Henrique, Everton Ribeiro, que ele sempre gostou, acabei de falar, levou sempre para a seleção, acho que está no time. Depende das condições que o Arrascaeta volte, né, da seleção. O Arrascaeta vai para a saída pelo jogo contra o Brasil, né? Não deve ser titular, mas no último jogo ele já entrou uns minutos. E eu acho que é isso aí. Não tem muita coisa para... Eu acho que ele não vai inventar moda, pelo menos nesse início. Aí depois, ele quer usar o Cebolinha, ele quer usar esse ou aquele. Ok, ele vai dar lá o tom dele, vai usar o Pulgar no meio, não vai? Quem vai ser... O time base, ele tem 12 jogos para definir, Abel. Mas para o início, assim, ele não vai fazer que nem uns e outros fizeram esse ano, que chegaram e botaram o jogador de atacante na lateral esquerda. A gente viu isso, o Marinho jogando de lateral esquerda, a gente viu o Everton Ribeiro voltando lá. Eu acho que esse tipo de moda o Tite não vai inventar, não. Agora, uma parada difícil, porque o Cruzeiro empatou, né? Foi o único jogo essa semana, empatou ontem com o Cuiabá, não vence em Belo Horizonte desde o ano passado, não venceu esse ano. Está ali numa briga muito grande no rebaixamento e tem problemas, né? O Flamengo hoje, apesar de ter muito jogador bom, ele é muito difícil de trabalhar. Assim, o Flamengo, qualquer coisa vira um furacão. Acho que o Flamengo tem que se encontrar assim, numa realidade que muitas vezes eu acho que o Flamengo ele quer coisas que não são reais. Sim, não é ganhar jogo, perder jogo, que ganhou bastante nos últimos anos, mas ninguém consegue ficar lá. Sei lá, acho que há uma ilusão de que pode ser um Bayern de Munique brasileiro, um Real Madrid, um Manchester City. Não vai ser. O futebol brasileiro não permite assim, um domínio tão grande por muito tempo, nem de resultado e muito menos de desempenho. Por causa do calendário, que é pesado, você às vezes tem que fazer opções, se eu vou nas Copas ou vou no campeonato. E porque, já falei algumas vezes isso aqui, o Flamengo hoje tem dinheiro para ter os melhores jogadores à disposição do mercado sul-americano. Os melhores à disposição do mercado sul-americano não são tão melhores que um segundo nível. Então não tem como, assim, o Manchester City tem dinheiro para ter um jogador muito melhor que o Bournemouth. O Flamengo, por mais dinheiro que tenha, no mercado não tem jogadores tão melhores que os outros, porque os que são tão melhores... mas tem, Bruno. Ele tem, eu acho que ele só não tem tão melhor que o Palmeiras... Até com o São Paulo.
que ganhou do Flamengo, ele tem muito melhor. Mais grife. Ele tem melhor, mas 11 contra 11 muito melhor não é. Eu acho. Ele faz diferença no elenco. Não contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras eu não acho. Mas contra o São Paulo, por exemplo, que ganhou e merecido, eu acho. Eu acho que não tem nenhuma posição que o São Paulo seja melhor que o Flamengo tirando o Beraldo. Sim, mas a diferença não é enorme. O goleiro acho que é melhor. Você acha que ninguém é muito melhor que o outro? Não, pode até ser que dê assim, Flamengo 9-2, mas a diferença assim, é muito pequena. Pulgar e Pablo Maia. Assim, a diferença não é tão grande. É o seguinte, não é tão enorme. Os grandes jogadores brasileiros não estão aqui. Não jogam no Brasil. Os que fariam diferença não estão aqui. Prova disso é que o Lucas, que estava lá na Europa, né, foi bem em alguns momentos e outros nem tanto, não conseguiu se colocar lá, entrou aqui e fez muita diferença. Né? E o Lucas não estava nem voando na Europa. Assim, a diferença, sei lá, do volante do Real Madrid pro volante do Getafe é quilométrica. Do volante do Flamengo, ou meio, ou qualquer um, ou lateral pro volante lateral do São Paulo, ou do, sei lá, do Botafogo, do Grêmio, ela não é quilométrica. Até tem, assim, o Flamengo e o Palmeiras nos últimos anos tiveram os melhores jogadores, mas a distância, assim, aqui, do Real Madrid pro outro é assim. Cobra-se do Flamengo pro São Paulo, pro Grêmio é assim. Cobra-se como se fosse. Não é tão grande assim. E vocês acham que o Tite vai fazer muita diferença no futebol brasileiro? Ou não? Eu acho que vai. Eu acho que o Bruno falou da blindagem que ele teria no Corinthians, é verdade, mas eu acho que ele chega no Flamengo também com uma certa blindagem. É outro papo, né? Ele não é o... A informação é que ele tem a chave do futebol do Flamengo. Eu acho. Ele vai mandar em tudo. Eu acho que sim. Ele já tá interferindo em quem vai renovar, quem não vai. E o Everton Ribeiro era um. Eu acho. Que o Flamengo não tava pensando em renovar, vai renovar porque o Tite quer. Eu acho que sim. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Vai depender, aí depende de resultados, evidentemente. Mas eu acho que ele chega com uma outra pegada. Se você for olhar os últimos treinadores que o Flamengo teve, muitos entraram sob grande contestação. Rogério Ceni, o Renato era unanimidade, mas a gente sabia que era outra conversa. Aí vem o Vitor Pereira, aquela baita confusão. Paulo Souza, em dois dias ele conseguiu bagunçar todo o coreto lá. O Tite chega com outro status. Nada, ele é o técnico da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Não ganhou a Copa. Tá, mas, né? 7 anos de liderança na eliminatória, que a gente acabou de citar aí, que perdeu, era com o Tite. Então hoje o Tite tem um status que lhe permite, sim, primeiro conversar de igual para igual com os jogadores. Ninguém ali é mais estrela que ele. Ele vai chegar conversando igual para igual com os caras. Ele é um cara que agrega grupos, ele é um agregador. Ao contrário daquela mula daquele Sampaoli que arruma confusão. Né? Ele não tem sensibilidade, por isso que eu digo mula, né? Não tem sensibilidade. Ninguém vai dar soco, ele chega enfiando o pé, tem um preparador que dá porrada, tal, sensibilidade zero. O Tite é um cara que trabalha, ele levou para o auxiliar técnico César Sampaio, gente. Alguém tem alguma contestação com relação a César Sampaio? A primeira bola que ele jogou. Ele vai chegar com o Gerson e vai conversar de igual para igual. No mínimo. Acho que ele foi muito mais que o Gerson, mas enfim, de igual para igual. Um cara querido por todo mundo, um cara de Copa do Mundo, um cara, né? É outra coisa. O cara leva na comissão técnica um cara que dá soco na cara de quem não obedece o que ele manda. Enfim, é diferente. É outro status. Agora, claro que vai depender de resultado, mas acho que esse elenco do Flamengo, concordando com o que o Bruno falou, a diferença não é tão grande, mas ainda sobra. O Flamengo vai ganhar muita coisa com o Tite. E outra coisa também, aí o fator Tite aceitar a proposta um pouquinho antes do prazo que ele tinha dado. Eu não falei com o Tite, mas o que eu entendo, quantas vezes o Flamengo vai estar disponível para um treinador de futebol? Quantas vezes? É muito difícil, né? E aí ele não vai perder a oportunidade. O Flamengo não ia esperar 2 meses pelo Tite. Não, eu prometi que eu só voltaria em janeiro. Flamengo, obrigado, velho, aí não dá, né? Aí o Flamengo ia procurar o treinador. E aí ele ia trabalhando no Corinthians, na confusão que é o Corinthians. Ele para voltar, teria que voltar num time onde ele tem toda a condição de trabalho tranquilo. Que são 2, o Palmeiras, que o Abel tá lá, e o Flamengo. São os 2 que realmente vão brigar sempre por alguma coisa grande. É uma oportunidade, meu amigo.
Essas coisas que falam, mudou de opinião e tal. É porque a gente sabe que no Brasil ninguém muda de opinião. Nós, inclusive, não mudamos quase de opinião, né? A gente muda 3 vezes no programa. Imagine o cara mudar de opinião sobre... Pô, coisa que... É o que você falou, né? O cavalo arriado, ele passa só uma vez. Lógico. É aquilo, você tem que aproveitar a oportunidade. O próprio Vitor Pereira, que eu dei porrada pra caramba, mas o Bruno tem uma tese interessante. O Vitor Pereira queria ir embora do Corinthians, que ele viu que a barca era podre, era ruim. Mas ele ficou... Como ele era amigo do Duílio, ele meteu aquele migué da sogra. Ele nunca ia imaginar que ia aparecer um Flamengo. Pô, apareceu um Flamengo, cara. O Flamengo é outra coisa. Acho que eu vou pegar essa parada. Até cura minha sogra. Mas aí ele deu azar, porque ele não tinha capacidade para dirigir o Flamengo e já chegou com aquela turbulência toda exatamente por essa situação. É uma barca boa demais para você não pegar, pô. Ele é treinador de futebol, peraí. Né? Uma barca muito boa pra você não pegar. O Flamengo... Ô Flávio, eu acho que o brasileiro ele vai ficando cada vez mais cínico. Porque, principalmente esse de rede social do esgoto das redes, então, isso é um lixo que eu nem levo a sério. Porque é o seguinte, criticaram demais o Dorival, o Vitor Pereira e o Tite por aceitar o Flamengo, que ao lado do Palmeiras é o melhor emprego do futebol brasileiro. Então, imagina o seguinte... A BBC chega para qualquer um de nós 4 aqui e fala, olha, é o seguinte, eu quero que você vai trabalhar comigo e vou te dar o contrato da sua vida. Aí a gente vai falar, pô, a Jovem Pan é muito bacana, eu adoro a Jovem Pan, mas, pô, a BBC tá me dando o contrato da minha vida. Então, eu vou abrir mão disso. Não, e mais que isso, né? Você fala assim, eu vou dar um tempo, eu vou ficar sei que a sua mulher fala assim, parar uns 3 meses aí, você chega lá pra Lívia. Pra Lívia e fala assim, Lívia, vamos fazer uma lua de mel e tal, não sei o quê. 3 meses não vou fazer nada, vou ficar só no quioscão lá e tal, no Rio. Aí a BBC liga, pilhado, tem um negócio aqui. Você vai falar assim, olha, sabe, amor, sabe como é que... Pô! Não, e até de condições também, né? Tem as condições, porque, tipo, você falou, às vezes aqui na Jovem Pan vale mais a pena pra gente ficar que você tem mais liberdade que em outros lugares. Agora, no Flamengo ele tem tudo. Ele vai ter o melhor salário, ele vai ter autonomia total, ele vai mandar no futebol, tem isso. Não, vai ter o melhor elenco, Bruno, e vai ter dinheiro. Vai ter o melhor orçamento. Porque o Flamengo prometeu pra ele simplesmente cerca de 400 milhões de reais pra ele contratar. Gente, é no nosso meio. O cara falar não, por exemplo, pra uma Jovem Pan, não é fácil. Pensa bem. Lógico. Mas é a mesma coisa. O jornalista, pô, ele tá bem no lugar. Tá, uma proposta, o cara, puta, Jovem Pan. Então, eu ouvi essa rádio o tempo inteiro. Não é? Meu sonho, opa! É lógico, cara. Então você vai. Tem algumas coisas, em qualquer segmento profissional, que é difícil você falar não para determinadas empresas, eu considero. O que aconteceu na Espanha? Mandaram embora o técnico antes da Copa de 18 porque ele aceitou o Real Madrid. Real Madrid, então, você vai falar não pro Real Madrid, pô? O que aconteceu na Espanha? Esse mesmo imbecil desse Rubiales que depois deu um beijo na menina lá, infelizmente foi banido, esse lixo, né? Então, como é que o cara vai falar não pro Real Madrid? Não dá, tem coisa que não tem como você falar. A crítica que fizeram ao Dorival no passado estava no Ceará, que depois sem ele caiu. Sim. Aí chega o Flamengo, o Dorival, queremos que você vá para lá. Eu vou chegar lá, então, Bruno, o seu Ceará é maravilhoso, olha essa praia, é linda, porém, Agora, se o torcedor do Ceará ficar bravo com o Dorival, ele não tá errado. Sim. Não. Como o torcedor do Corinthians não tá errado de estar bravo com o Tite. Agora, o Tite também não tá errado de ter tomado a decisão dele. Mas o Tite não estava no Corinthians. O Dorival estava no Ceará, o time saiu, o time caiu e acho que se ele não tivesse saído, provavelmente não cairia, mas... Então, como é que ele não vai pro Flamengo? Mas também se começasse a cair, provavelmente ele seria demitido antes. Sim. Então é meio que, né? E o Tite não tá, não sei de onde, tirando que o Tite ia voltar. Por que ele tem que voltar pro Corinthians? Exatamente. E ele conhece o que tá acontecendo lá dentro, né? Melhor que ninguém. Pô, ninguém no Corinthians sabe o que está acontecendo no Corinthians, nem eles sabem. Pô. Agora, eu acho que ele só corre um risco. Eu acho que ele tem tudo para fazer, talvez, o trabalho da vida dele em clube. Mas, para mim, o único risco é o que eu chamo exatamente o fator Tite. O Tite acaba gerando algumas relações de confiança e tal. Isso é próprio do ser humano. Mas eu acho que isso atrapalha um pouco o Tite no momento em que ele tem que fazer uma mudança mais drástica, como foi, por exemplo, Corinthians de 2013 e alguns momentos da seleção brasileira. É natural do ser humano. Ele olha e fala, puxa, eu já ganhei muito com esse cara, eu confio nesse cara, esse cara já jogou comigo, eu sei que é bom.
E aí, às vezes, isso se sobrepõe ao fato de que às vezes o cara não tá bem. E precisa mexer. Mas isso é humano, né? É humano. É difícil. Lembra a seleção da Espanha? O Guardiola, por seleção, exemplo, é um cara que mexe nisso. Mas você vê a seleção da Espanha. Por que fizeram aquele papelão aqui no Brasil? Porque eles, na África do Sul. No Brasil. Eles foram campeões na África do Sul. Porque eles ficaram reféns da Alemanha, ficou refém dos campeões do mundo. Exatamente. E começa a ter problema. É natural, é humano, não tem jeito. O Brasil de 62, a bem da verdade, ganhou. Mas era o time inteiro de 2006. Aí repete 62. O Brasil de 2006 teve titulares que já não estavam bem. Exatamente. Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. 3 monstros. Em 2006 eles não estavam bem, mas... E eu entendo a decisão do Parreira. Como é que não? Eu vou tirar o Ronaldo, vou tirar o Cafu, Roberto Carlos. Não é fácil. Não, se você ganha, tudo bem, você perde. Sim. Você não perde. É fácil. É a história que eu falo sempre, até em palestra, sobre a decisão do Zagallo de botar o Ronaldo Fenômeno na final de 98. Ele colocou. Quase todo mundo, inclusive os próprios jogadores, dizem, quem viu o estado que ele estava algumas horas antes, sabe que ele não dava. Os jogadores falam, confesso, jogaram com medo. A hora que ele cai naquele choque que ele tem com o goleiro da França, os caras sabem que ele tinha morrido. O Cafu passa correndo e fala assim, ele vai morrer, ele morreu. Os caras estavam apavorados. Beleza. Agora, digamos que ele não coloque o Brasil toma de 3-0 da França. O Zagallo hoje estaria morando na Sibéria. Não é verdade? Porra, se coloca o Ronaldo, não é verdade? Ele ficou refém do maior jogador do mundo, que chega com uma chuteirinha debaixo do braço, algumas horas depois tem uma convulsão e fala assim, eu tô bem, eu quero jogar. Aí ele olha pro médico para ver se o médico o salva, e o médico fala, não deu nada no exame. Ele manda chamar o Ricardo Teixeira, fala, essa decisão é tua. Gente, tem que colocar, não tem o que fazer, tem coisas que não tem jeito. Agora, a gente viu nesse Flamengo, né, o céu e o inferno. Pro Jorge Jesus, foi o céu. Virou ídolo, imortal, viúvas do Jorge Jesus como eu, todo o Brasil. Exatamente. Antes de escutar tua gracinha com essa cara de bobo, eu já falei. Agora, você também vê no Flamengo, Bruno Prado e Piperno, um clube que ele queima também. Queima muito. Renato Gaúcho era cobiçado em seleção brasileira, foi queimado. Sampaoli virou um técnico horroroso, era um bom treinador. Vitor Pereira, Paulo Souza. O Tite vai ter isso. Mandaram o Paulo Souza embora da Salernitana. Injustiça. O Tite vai ser isso, curto e grosso. Ou ele vai ter o céu, vai se recuperar, ou ele pode ser bem queimado. Saiu da seleção, não ganhou Copa e fracasso no Flamengo. Tem esse risco e a gente vai saber isso na primeira grande derrota, que ele vai perder jogo. Mesmo se ele fizer bom trabalho, ele vai perder jogo. E aí qual é a reação na primeira derrota? O Flamengo, como você falou, foi o céu por Jorge Jesus. Para todos que passaram depois foi um inferno, até para os que ganharam. Os que foram campeões lá não ficaram. O Rogério e o Dorival Júnior. O Renato é um exemplo bem claro, independente das opiniões sobre o Renato. Se ele ganha aquela final do Palmeiras, provavelmente ele estaria hoje na seleção brasileira. Muito provavelmente ele seria o técnico. Uma coisa eu posso garantir, até conhecendo o Tite, aquele clima de guerra do Flamengo no vestiário vai acabar. Vocês que nos acompanham. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. E um detalhe importante é o seguinte, o Flamengo, ele nesse momento, ele é líder isolado em média de público no Campeonato Brasileiro de 2023. Ele está em primeiro lugar com a média de 54.340 pessoas no Maracanã, média, né? Então ele está em primeiro lugar. E outro detalhe importante é o seguinte, o Flamengo, ele está consultando, né, uma possível negociação com o lateral esquerdo Iago Amaral. Iago Amaral está jogando nesse momento no Augsburg da Alemanha, e afirmou que a diretoria do Flamengo procurou esse ano com interesse em contratá-lo. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né? E também o Flamengo está buscando agora novos reforços a pedido do técnico Tite, e uma notícia que saiu recém foi a possível negociação com o Guilherme Arana, que inclusive já teria dito sim para o Flamengo, para uma possível negociação. E lembrando que Guilherme Arana já foi convocado pela seleção brasileira pelo técnico Tite. O Tite gosta muito do Guilherme Arana e pode ser uma negociação importante para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, mas essas são a novidade que temos no dia de hoje. Lembrando também que o Everton Ribeiro, ele que estava com o contrato sendo encerrado no Flamengo, o Tite pediu a renovação de contrato com o Everton Ribeiro
e esse contrato teria duração de apenas 1 ano, com uma pequena redução salarial para que ele fique até o final de dezembro de 2024. O Grêmio e o São Paulo têm interesse também pelo jogador, mas o jogador tem a preferência de continuar no Flamengo. E o Tite pediu a renovação de contrato. Vamos ver o que vai acontecer. O Bruno Henrique já sabemos. O Bruno Henrique está por detalhes. Faltam algumas tratativas, mas ele já sinalizou que não quer sair do Flamengo. Provavelmente deve assinar sua renovação de contrato. Então, o Flamengo está se reforçando para a temporada 2023. É isso aí, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.